Uma alegria estarmos juntos, agradeço a oportunidade. E antes de iniciarmos, eu queria convidá-los mais uma vez a fecharmos os olhos para falarmos com Deus. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós louvamos o teu nome pela oportunidade que temos de começar as primeiras horas claras desse dia na tua presença e, como igreja, grupo, irmãos, buscar a presença do teu Santo Espírito e pedir que nos ajude a compreender a tua palavra, mas não apenas compreendê-la, mas aplicá-la para a nossa vida. Abençoa o que eu vou apresentar, Santo Deus. Eu estudei, preparei, te busquei, mas agora é o momento de compartilhar com a igreja. E sem a tua direção e a tua força e sabedoria, eu não vou conseguir. Então, por favor, ajuda quem vai falar e quem vai ouvir, para que juntos possamos compreender a tua palavra e, através dessa compreensão, levar para outras pessoas e aplicar a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos começar com esse texto bíblico para apresentar o tema que o pastor Wagner me pediu para apresentar essa manhã. João, capítulo 17. Esse capítulo é um capítulo que tem um contexto importantíssimo para a nossa vida como igreja, porque imagine que é a despedida de Jesus dos discípulos antes da cruz. O capítulo 17 faz parte do último sermão de Jesus antes de ir para a cruz. Os discípulos haviam compreendido pela primeira vez que Jesus iria morrer, iria ressuscitar e iria voltar para o céu. E eles receberam essa notícia com muita tristeza, com muita angústia, com muita insatisfação. Por isso, Jesus começou o sermão lá no capítulo 14, dizendo: Não se turbe o vosso coração, não fiquem angustiados, eu vou para o céu, eu vou preparar lugares na casa do meu pai, mas eu vou voltar. E aí ele continuou esse sermão no capítulo 15, dizendo: E vocês podem ficar ligados a mim como a videira fica ligada aos ramos. Vocês não precisam ficar separados de mim, apesar de fisicamente não estarmos juntos, mas vocês podem ficar ligados a mim como o galho permanece ligado à videira. Aí ele continuou o sermão com a ótima notícia do capítulo 16, dizendo: E ainda tem uma outra boa notícia: vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, para estar com vocês. Ele vai guiar vocês. E ele conclui esse sermão com o capítulo 17, que é, na verdade, uma oração, que nós conhecemos como oração sacerdotal. Então, o capítulo 17 é a oração final do sermão de Jesus, que começou lá no capítulo 14 e concluiu com a oração do capítulo 17. E no capítulo 17, Jesus pede algumas coisas a Deus. Ele pede pela santificação,
ele pede na vida dos discípulos, ele pede pela busca da verdade. Mas tem uma coisa no capítulo 17, na oração, que Jesus pede mais que todas as outras, que é pela unidade. Amigos, 9 vezes Jesus pede pela unidade, Jesus menciona a ideia de unidade nesse capítulo, nessa oração. Você só pede uma coisa muitas vezes a Deus em oração se aquilo está no teu coração. Você não vai pedir uma coisa muitas vezes se aquilo não tem importância para você. Então, por que Jesus pede tantas vezes pela unidade? Porque Jesus se preocupava com a unidade. Eu imagino que Jesus pensava assim: eu prego para eles, eu como perto deles, eu durmo perto deles, eu faço milagre perto deles, e mesmo assim eles vivem brigando, esses 12 discípulos, vivem brigando um com o outro, querendo saber quem é o maior, quem é o mais importante, quem vai sentar do lado direito, quem vai sentar do lado esquerdo. Imagina quando eu for embora. Então, por isso, Jesus dizia: Senhor, eu te peço, olha o que ele diz aí no verso 21, eu te peço que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós. Aí ele diz no verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo os conheça. Então Jesus diz assim: Pai, nós somos um, e eu não quero que minha igreja seja uma igreja dividida, eu quero que minha igreja seja uma igreja unida, que assim como nós somos um, que eles também sejam um. E Jesus repete: Pai, que eles sejam aperfeiçoados na unidade. O inimigo vai fazer de tudo para tirar a unidade do meio deles. Senhor, querido Pai, aperfeiçoa a unidade deles. Pastor, mas Jesus não estava falando só para os discípulos daquela época que brigavam, que infelizmente, nós também brigamos. Nós temos nossas diferenças, nós fazemos confusão, às vezes, na igreja por coisas pequenas. Não temos a unidade que deveríamos ter. Mas como é que eu sei que Jesus não estava orando apenas pelos discípulos, os 12 que estavam ouvindo ele? Por causa do versículo 20. Quando Jesus diz assim: E eu não te peço, Pai, somente por estes, mas por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Então Jesus disse assim: Pai, eu não estou orando só por esses 12. Não são apenas esses 12 que terão problemas de manter-se unidos. Pai, eu conheço um povo que vai estar lá em 2024, que eles também vão ter problemas com a unidade. Então eu te peço por eles. Todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da palavra, eu te peço que sejam unidos. E o que eu vou apresentar para vocês hoje é exatamente a necessidade que temos como adventista de compreender a importância da unidade da igreja. Se alguém perguntar para você qual é o meu maior desafio da igreja adventista do sétimo dia hoje, sem dúvida, o maior desafio da igreja adventista hoje é como manter a unidade dessa igreja. Nós somos quase 22 milhões de membros, espalhados em mais de 400 países, desculpa, em mais de 240 países. Nós estamos falando mais de 400 línguas diferentes. Você só tem 3 pessoas em casa e tem dificuldade de manter as três unidas, imagine manter 22 milhões. Então, um dos nossos maiores desafios como igreja, como organização, é como manter essa igreja unida. E há uma citação que eu quero compartilhar com vocês do Espírito de Profecia, que Ellen White ela menciona o seguinte: olha, olha que citação forte. A unidade é a força da igreja. Então, de acordo com essa citação, a força da igreja não é batizar mais pessoas, a força da igreja não é ter mais dízimos e ofertas, a força da igreja não é construir mais escolas, mais hospitais, a força da igreja é a unidade. A grande questão, a citação diz, é que Satanás sabe disso. E ele emprega toda a força para introduzir dissensão em nosso meio. Ele deseja ver falta de harmonia entre os membros da Igreja de Deus. Por isso, ela diz, deve ser dada maior atenção à questão da união, da unidade da igreja. Devemos dar mais atenção à questão da unidade da igreja. E isso é muito claro, gente, para tudo que necessitamos. Porque quando os discípulos viram Jesus ressuscitar e voltar para o céu, eles tinham uma notícia grandiosa. Eles tinham uma notícia tremenda, urgente para ser dada. E eles queriam sair pregando. Jesus disse assim: não, não, não sai ninguém. Vocês vão para o cenáculo, vocês vão buscar o Espírito Santo, vocês vão buscar a unidade entre vocês, e depois que o Espírito Santo vier, quando vocês estiverem unidos, aí vocês saem para pregar. Mas nós temos uma notícia urgente, nós queremos sair para pregar. Não, não, não adianta sair para pregar
com essa falta de unidade que vocês têm. Vocês têm que ser unidos para que o Espírito Santo habite em vocês em unidade. E Ellen White diz que quando eles estavam orando, pedindo perdão ao outro, reconhecendo suas falhas um diante do outro, o Espírito Santo veio sobre eles com poder, e aí sim eles saíram para pregar. Então, até a nossa necessidade, a nossa busca pela presença do Espírito Santo, ela está ligada historicamente, teologicamente, à unidade. E eu quero tentar ilustrar isso com uma história, a história da igreja, a história da nossa igreja. Se alguém perguntar para você qual é a data mais importante para o movimento adventista, qual é a data mais importante para o movimento adventista? Sem dúvida, você vai dizer que a data mais importante para o movimento adventista é 22 de outubro de 1844. Infelizmente, poucos de nós conhecemos essa data. Por quê? Porque quando alguém pergunta assim, o que foi que aconteceu em 22 de outubro de 1844? Uma grande maioria de nós diz que foi o grande desapontamento. Gente, na verdade, o que aconteceu em 22 de outubro, a parte mais superficial foi o grande desapontamento. Mas não é essa a grande questão do dia 22 de outubro de 1844. A parte mais essencial, mais básica, mais superficial é o desapontamento. Mas o que realmente aconteceu no dia 22 de importância para o movimento adventista é que no céu, Jesus Cristo começou uma nova fase do seu ministério e na terra, a profecia diz que Deus levantaria um povo para pregar a verdade, que estava sendo pisada ao longo das eras. Então, quando alguém perguntar o que foi que aconteceu em 22 de outubro, você não deve dizer simplesmente que foi um desapontamento. Você deve dizer, no céu, Cristo começou uma nova fase do seu ministério e na terra, Deus levantou um movimento profético para pregar verdades que estavam sendo pisadas e esquecidas ao longo das eras. Então, isso aconteceu em 22 de outubro de maneira mais profunda, abaixo da superfície. Não é meu tema hoje falar sobre isso, mas eu recomendo que você leia um livro da Casa Publicadora Brasileira chamado 1844. Leia esse livro. É um livro de 70 páginas. Você lê em um final de semana. E vale muito a pena ler esse livro, porque de maneira clara ele explica isso. Então, a data mais importante é, com certeza, por tudo que ela representa, 22 de outubro. Mas se alguém continuasse perguntando assim, e qual é a segunda data mais importante para o movimento adventista? A segunda data mais importante para o movimento adventista, irmãos, é 20 a 23 de maio de 1863. Essa é a data oficial da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, quando esse final de semana, foi no final de semana, quando esse final de semana aconteceu, foi quando Deus organizou de maneira definitiva o movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Foi quando Deus organizou a última parte da organização, a parte final da organização do movimento adventista. Então, é como se esse fosse o aniversário oficial. 1863 é a data do aniversário oficial do início da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A pergunta que eu quero responder com vocês essa manhã é: por que essa data é importante, pastor? Por que você está dizendo que essa é a segunda data mais importante para o movimento adventista? A outra pergunta é: se o movimento adventista começou em 1844, por que é que a igreja demorou 19 anos para ser organizada? De 1844, quando começou o movimento adventista, até a organização oficial da igreja adventista, até o surgimento oficial da igreja adventista, 19 anos passaram. É por isso que ninguém pode dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela marcou a data para a volta de Jesus em 1844. Por um simples motivo, não existia um único Adventista do Sétimo Dia no planeta. Porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu em 1863. Como igreja, nós não surgimos em 1844. Como igreja organizada, nós surgimos em 1863, 19 anos depois de 1844. Então, por que essa data é importante e por que a igreja demorou 19 anos para ser organizada? Eu vou começar por essa segunda resposta, ou essa primeira pergunta, por que a data é importante? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender o movimento milerita e como eles pensavam. O movimento milerita são as pessoas que acreditaram na pregação de Guilherme Miller,
Guilherme Miller estudou a Bíblia de maneira profunda, versículo por versículo. Quando ele chegou em Daniel, ele percebeu que havia uma profecia ali, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quando ele percebeu isso na profecia, ele entendeu que essa profecia apontava para o início desse movimento profético. E ele começou a estudar, e a profecia dizia que quando acabasse a profecia das 2.300 tardes, o santuário seria purificado, e ele imaginou que o santuário seria a terra e a purificação seria a volta de Cristo, e começou a dizer assim: Jesus vai voltar. A data estava correta, a profecia realmente finalizava em 1844, mas o evento que ele previa não estava correto, não era a volta de Jesus, e sim, como eu falei, uma nova fase do ministério de Cristo no santuário celestial e o surgimento do movimento profético levantando verdades que haviam sido pisadas. E todos os nossos pioneiros, irmãos, sem exceção, todos eles vieram dessa pregação de Miller. Eles acreditaram nessa pregação, eles aguardaram Jesus voltar em 1844. Quando Jesus não voltou, esse grupo que acreditou na volta de Jesus, mais de 500 mil de pessoas, alguns abandonaram a fé, disseram: eu fui enganado, Jesus não vai voltar nunca. Outros continuaram marcando datas, e outro, que é o nosso grupo, dos nossos pioneiros, eles continuaram estudando a Bíblia de maneira profunda, porque eles pensaram: não, a data está correta, alguma coisa aconteceu na nossa interpretação da profecia. E eles continuaram a estudar a Bíblia de maneira profunda. E quando acabou a decepção de 22 de outubro, que Jesus não voltou, os nossos pioneiros que haviam aguardado Jesus voltar, eles foram duramente ridicularizados. As igrejas que eles faziam parte, eles eram batistas, metodistas, da Igreja Conexão Cristã, começaram a ridicularizar porque eles haviam sido decepcionados, Jesus não havia voltado. Os jornais da época, na primeira página, durante semanas, colocavam imagens de jumentos, ridicularizando aqueles que acreditaram que Jesus iria voltar, ridicularizando a fé e a crença. Então, os nossos pioneiros, eles estavam sendo expulsos das suas igrejas. Alguns eram pastores, durante toda a vida, eram pastores dessas igrejas metodistas, Conexão Cristã, Batista, e eles foram expulsos das suas igrejas por acreditar nessa profecia. E eles começaram a estudar a Bíblia e encontraram textos como Apocalipse 14, Apocalipse 18, e eles disseram: olha, esse texto diz que há uma Babilônia. E Babilônia é uma igreja organizada. Então, por que vamos organizar outra igreja? Então, não vamos organizar igreja nenhuma. Não vamos organizar igreja, vamos continuar estudando a Bíblia, porque se Babilônia é uma igreja organizada e filhas de Babilônia são essas igrejas também organizadas, então não vamos organizar a igreja para não criar uma nova Babilônia. Então, na mentalidade inicial dos nossos pioneiros, igreja organizada é Babilônia. Então, não vamos ter a igreja organizada. E assim, o movimento continuou. O movimento adventista continuou sem nenhuma organização. Esse é um dos nossos pioneiros, George Storrs. Ele dizia assim: nenhuma igreja pode ser organizada por invenção humana, sem tornar-se Babilônia no momento exato em que for organizada. Então ele dizia assim: organizou a igreja, criou uma nova Babilônia. Como a Bíblia diz que a verdade é progressiva, a luz da verdade vai brilhando, eles foram estudando, estudando, estudando para ampliar a sua visão. Então, os nossos pioneiros inicialmente não guardavam o sábado, até que estudaram a Bíblia e descobriram a verdade do sábado. Os nossos pioneiros, alguns deles inicialmente fumavam. E eles foram descobrindo as verdades e foram abandonando isso. Alguns dos nossos pioneiros não acreditavam na Trindade. E eles foram estudando a verdade até acreditar na Trindade, porque eles vinham dessas igrejas com essas crenças. E quando eles foram estudando a Bíblia, eles foram compreendendo a beleza da verdade, porque exatamente a profecia dizia isso, que eles iriam descobrir ou redescobrir as verdades bíblicas para proclamar as verdades bíblicas, mas eles não acreditavam na necessidade de organizar a igreja. E assim, os guardadores do sábado continuaram. De 1845 a 1850, nós não tínhamos nome, nós não tínhamos nenhuma organização e nós não tínhamos nenhum credo oficial. Então, esse grupo, que Ellen White, Tiago White, Loftbourne, Uriah Smith, Andrews faziam parte, eles se referiam a si mesmo como o pequeno rebanho, as ovelhas espalhadas, o remanescente, os santos ou os amigos. Então, não tínhamos nem nome, nem organização e nem credo oficial, de 1845 a 1850. Mas aí a igreja começou a crescer de maneira grandiosa.
Eles buscavam a Deus, eles buscavam a presença do Espírito Santo, eles estudavam a palavra de maneira profunda, e não há como buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, estudar a palavra de maneira profunda e não ter crescimento missionário. E Deus começou a dar crescimento missionário para essa igreja. E de 1850 a 1852, a igreja que só tinha 200 membros passou para 3.000 membros. E, irmãos, a partir de 1852, nós tivemos o maior crescimento dessa igreja em toda a história. Nós crescemos 30% ao ano. 30% ao ano. A cada ano, a partir de 1852, imagine aí, quem é bom de matemática, 3.000 membros, mais 30%, depois esse crescimento mais 30%, esse crescimento mais 30%, a igreja começou a crescer de maneira explosiva, com o poder, a presença de Deus, o Espírito Santo e a busca da palavra. Então, o inimigo que não cruza os braços começou a trazer divisão em nosso arraial. Algumas heresias e dissensões começaram a entrar em nosso meio. Eles já tinham comprado uma casa publicadora, mas como não tinha dono, não tinha igreja, não tinha organização, eles estavam temendo perder essa casa publicadora. Para você ter ideia, os adventistas que viviam no estado do Michigan, nos Estados Unidos, compraram tendas para fazer evangelismo e uma outra igreja levou essas tendas porque não tinha dono, não tinha igreja, não tinha organização, eles levaram. Os pastores que ainda não eram pastores, mas trabalhavam de maneira árdua, não tinham manutenção, não podiam se dedicar exclusivamente à causa de Deus. Por exemplo, o Andrews, durante o dia ele trabalhava na tenda, na loja de um tio, e à noite fazia evangelismo, mas ele queria trabalhar o tempo todo para a causa de Deus, mas ele tinha que manter a família. Um outro pioneiro chamado Lofgborg, ele plantava durante 6 meses, colhia e vivia os outros 6 meses pregando, comendo da colheita dos primeiros 6 meses. Mas durante uma nevasca grande, ele perdeu a colheita e passou fome com a família praticamente os 6 meses inteiros do ano. E a igreja estava preocupada: o que é que vamos fazer? Como é que nós vamos organizar essa igreja? E Deus usou o ministério profético de Ellen White para dizer assim: vocês entenderam mal. Babilônia não é organização. Babilônia é bagunça. Babilônia é confusão. Devemos nos organizar. E aí, Deus usou de maneira poderosa esse povo que se reuniu em 1860, no que é considerado a nossa primeira reunião oficial. 1860, reuniram os principais membros da Igreja Adventista e tomaram algumas decisões. Primeiro, escolheram o nome da igreja. Alguns disseram que deveria se chamar Igreja de Deus e deram outro nome, até que um membro da igreja disse assim: deve se chamar Adventistas do Sétimo Dia. E Ellen White disse que esse nome representa bem as nossas crenças e a nossa fé. E foi escolhido que nós chamaríamos Adventistas do Sétimo Dia. Segundo, eles transformaram a igreja em uma entidade jurídica. Porque agora, a editora, por exemplo, que estava no nome de Tiago White, poderia passar para o nome da igreja. Tiago White não era o dono da editora. A igreja era dona da editora. Para vocês terem uma ideia, se Tiago White morresse, de vez em quando ele passava mal e quase morria, a editora iria para o Estado. O Estado iria tomar a editora da igreja. E eles se preocupavam com isso. Então, aquela reunião em 1860, eles organizaram o nome da igreja e agora a clínica, a escola e a editora e as igrejas não pertenciam mais a uma pessoa, agora pertenciam à igreja. E até hoje é assim que funcionamos. Eu moro em uma casa da igreja. Quando eu for embora, a casa continua pertencendo à igreja. Eu não sou o dono da casa. O presidente não é o dono do prédio, da associação. Pertence à igreja. A todos nós que somos a igreja. Não é de uma pessoa, não está no nome de uma pessoa. Isso aconteceu a partir de 1860. E depois eles organizaram as igrejas locais. As igrejas locais agora pertenciam à igreja adventista. Mas eu não sei se você lembra que eu falei que a data de organização oficial da igreja é 1863. E você tem que perguntar, pastor, por que não é 1860? Se em 1860 escolheu o nome, se em 1860 a igreja foi organizada juridicamente, se em 1860 as propriedades das igrejas locais já estavam organizadas, por que que nós não temos como data oficial 1860? E aí entra uma coisa belíssima. Se a igreja tivesse finalizado sua organização em 1860, nós seríamos hoje uma igreja congregacionalista. Uma igreja congregacionalista
é uma forma de organizar a igreja que enfatiza a igreja local acima de qualquer outra estrutura. Então, nas igrejas congregacionalistas, e a maioria das igrejas evangélicas cristãs que existem são congregacionalistas, que é a igreja local é a maior autoridade, não existe nada acima dela, não existe nenhuma organização acima dela. A igreja local determina suas crenças, a igreja local escolhe o seu pastor, a igreja local dirige as suas finanças. A igreja local é o centro da igreja e não existe nada acima dela. As congregações locais são independentes uma das outras. Então, por exemplo, hoje, não existe mais no Brasil, praticamente não existe mais uma igreja Assembleia de Deus. Por quê? Porque um pastor, ele pensa, não, eu creio de outro jeito. Eu acredito de outro jeito. Ele cria Igreja Assembleia de Deus disso e muda o nome da igreja. Igreja Assembleia de Deus daquilo, Igreja Assembleia de Deus disso outro. Isso é a visão congregacionalista. Como não tem uma base doutrinária única, como a igreja local determina, cada igreja pensa de um jeito e você pode abrir uma outra igreja com o nome que você quiser, com a crença que você quiser, da maneira que você quiser. E Deus não tinha esse plano para a igreja adventista, porque João 17 diz que Deus preza pela unidade da igreja. E aí, meus irmãos, Deus segurou a mão dos nossos pioneiros de maneira única, para nos afastar dessa ideia congregacionalista. Sabe o que aconteceu? Os nossos pioneiros, liderados por John Andrews, eles começaram a perceber que não estava correta a maneira como as igrejas daquela época eram organizadas. E o grande milagre, meus irmãos, é que eles só tinham praticamente as igrejas congregacionalistas como padrão. Então, é um milagre não sermos congregacionalistas, porque só havia congregacionalismo na época. Então, eles disseram, não, tem alguma coisa errada aqui. Para você ter uma ideia, eles escreveram um livro que eles começaram a estudar a Bíblia e descobrir como organizar a igreja adventista através da Bíblia, da visão bíblica. E nesse livro se uniram 5 homens: Andrews, Tiago White, Ken Wright, Haskell e Will Smith, que eram os pastores mais preparados da época. E eles escreveram um livro que em português seria Benevolência Sistemática, o plano divino para a manutenção do ministério, para o suporte do ministério. Eles começaram a escrever perguntas e levaram para Ellen White essas perguntas. As perguntas eram: Ellen White, vamos organizar a igreja? Essa igreja deve ter dízimos e ofertas, deve ter pastores, os pastores devem ser pagos. Como os pastores adventistas devem ser pagos? Eles escreveram cerca de 25 perguntas ali e levaram para Ellen White. E Ellen White olhou as perguntas e respondeu: Deus não me autorizou a responder o que já está respondido na Bíblia. Isso aí que vocês estão procurando, perguntando, está na Bíblia. Vão estudar a Bíblia, porque as respostas estão lá. E esses homens passaram noites e madrugadas estudando a Bíblia para tirar da Bíblia a maneira como nossa igreja seria organizada. E aí, meus irmãos, eles foram à Bíblia e eles escreveram o seguinte nesse livro que vocês viram aí. Isso que eu estou lendo agora é do livro que eles escreveram. Eles disseram assim: achamos necessário nos separar de muitos dos costumes e práticas dessas igrejas ao nosso redor. E isso é especialmente verdadeiro em relação à maneira de manter o evangelho. Rejeitamos o modo como as pessoas fazem isso na nossa época. Quando um pastor é contratado, passava na cidade uma assinatura. Imagina, era como Netflix, você assinava para manter o pastor. Mas se eu não gostava do pastor, eu não pagava mais a assinatura e o pastor passava necessidade e a igreja fechava as portas. Ou deixava uma caixa na porta da igreja e só podia entrar se pagasse a caixa para poder entrar para assistir o sermão. Mas se eu não gostasse do sermão, eu não pagava mais e a igreja fechava as portas. E eles disseram: tá errado isso, não tá certo. Não é essa maneira de manter o evangelho. Não pode ser essa maneira de manter a igreja. E eles disseram: quando isso não funciona, eles começam a fazer festivais, jantares, vender bolo e persuadir as pessoas para obter recursos. Mas nós temos que rejeitar essa maneira de manter a igreja. Devemos adotar um sistema melhor. E eles disseram: isso pode ser feito, pois o Senhor forneceu essa maneira melhor.
E ele colocou essa maneira melhor de manter a igreja em nossas mãos. Aí, meus irmãos, eles foram estudar a Bíblia e descobriram que não era assim que funcionava em Israel. Não é assim que funciona na Bíblia. A igreja não era mantida de maneira local. A igreja não era administrada de maneira local. Olha que coisa linda. Isso que vocês estão vendo na tela, eu imagino que estão vendo, é o mapa de Israel, como era dividido no tempo de Josué. Quando Josué entrou na terra, haviam 13 tribos, não 12. Porque você lembra que a tribo de José se dividiu em Manassés e Efraim. Então, na verdade, existiam 13 tribos. Só que quando Josué dividiu a terra, ele não dividiu em 13. Ele só dividiu em 12. Uma tribo ficou sem terra, que era a tribo dos levitas. Aqueles que cuidavam da vida espiritual, eram os pastores de Israel. E onde é que os levitas moravam? Os levitas, meus irmãos, moravam em 48 cidades espalhadas por todo Israel. Os levitas não tinham uma tribo, eles não moravam em Jerusalém. Eles estavam divididos por todo Israel, eram os distritos pastorais dos levitas. Eles estavam divididos em 48 cidades para cuidarem da vida espiritual de cada tribo. E aí, a Bíblia diz que eles recebiam do dízimo, mas não era a própria tribo que pagava o dízimo para o levita. Sabe como é que funcionava em Israel? Todo o dízimo e toda a oferta era enviado para Jerusalém, para depois voltar pagando todos os levitas de maneira igual. Pastor, mas por que que eles faziam assim? Primeiro, porque Deus pediu. Segundo, para que todo levita em qualquer cidade ganhasse o mesmo salário. Terceiro, para que nenhum levita dissesse: não, eu não quero ser levita aqui, essa tribo tem pouco dinheiro, eu quero ser levita naquela outra cidade que o povo tem mais dinheiro, tem mais dízimo. Sabe o que os nossos pioneiros decidiram? É assim que vamos funcionar como igreja, porque Deus tem um plano, Deus já tem um projeto, Deus já tem uma maneira de cuidar de igreja. Então, eles decidiram que a igreja adventista iria funcionar da mesma maneira. É por isso, meus irmãos, que o dízimo e a oferta, ela não fica na igreja local. Ela vai para a associação, para que depois esse recurso vá para todo o planeta. Uma igreja congregacionalista, principalmente, o recurso fica na própria igreja e a igreja ela faz o que quiser com o recurso, mas o plano de Deus para Israel não era esse. Pastor, mas isso está na Bíblia? Isso está na Bíblia. Quando você vai para textos bíblicos, aí estão os textos bíblicos, Levítico, segundo Crônicas 31, Neemias e Malaquias 3:10, diz que as pessoas deveriam levar os dízimos e ofertas para a casa do tesouro, para o cofre do tesouro ou para as câmaras do tesouro. Que é a mesma coisa, era um lugar em Jerusalém em que todos os dízimos e todas as ofertas eram levados e depois voltava pagando por igual todos os levitas. Talvez você não saiba disso, mas todos os pastores adventistas têm a mesma base salarial. Um pastor que é presidente, ele não ganha mais porque é presidente, porque o sumo sacerdote em Israel não ganhava mais porque era sumo sacerdote. Ele tinha a mesma base salarial. Como isso é possível? Por causa do plano de Deus. Então, essa parte de cima do mapa é chamada de Campinas de Moabe, é a parte mais próspera de Israel. E a parte de baixo, você vê aí, tem o deserto de Sim. É a parte que tinha menos recursos. Se as pessoas de baixo pagassem seu próprio levita, o levita de baixo ia ganhar pouco, porque havia seca, não havia muitas colheitas, e o levita de cima ia ganhar muito, porque lá tinham boas colheitas. Deus disse: não, assim eu não quero. Eu quero que reúna tudo num lugar só, depois volte pagando por igual, porque nenhum levita vai querer sair da sua cidade para ser levita em outra cidade, porque vai ganhar mais em outra cidade. É assim que a nossa igreja funciona até hoje, e foi descoberto por nossos pioneiros esse princípio. Então, quando o recurso vai para a associação paga por igual todos os pastores, mas não apenas isso, a associação envia o recurso para outros lugares do planeta, e já vamos chegar nesse ponto. Então, todas essas passagens diz, o recurso não ficava na igreja local em Israel, não ficava na cidade. Ele ia para Jerusalém e depois voltava pagando por igual os recursos para todas as cidades de Israel. Mas chegou um momento em que os reinos se dividiram, o reino norte e o reino sul. Lembra lá da briga de Roboão, que disse que seria duro com o povo? Aí Roboão se dividiu, 10 tribos de cima do norte disseram: não queremos mais os filhos de Davi. Escolheram um novo rei chamado Jeroboão.
E Roboão continuou com duas tribos do sul. Quando Jeroboão, meus irmãos, da parte de cima, descobriu esse princípio de levar os dízimos para Jerusalém, que ficava na parte de Roboão, no reino de Roboão, ele escreveu um decreto, que está em 1 Reis. Se você puder abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 12. Aqui está o primeiro decreto de Jeroboão, que era rei das 10 tribos de cima, do norte de Israel. 1 Reis, capítulo 12, verso 26, diz assim: Disse Jeroboão consigo: Agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo continuar subindo para Jerusalém para levar seus sacrifícios à casa do Senhor que está em Jerusalém. Então ele disse: se o povo continuar levando seus sacrifícios, dízimos e ofertas para Jerusalém, o coração deles vai voltar para Roboão, rei de Judá, eles vão se unir de novo e vão me matar e vão tornar ele novamente rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse para o povo: basta de ir para Jerusalém. Não precisa mais. Não precisa mais levar seus dízimos, ofertas para Jerusalém. Não precisa mais levar sacrifícios para Jerusalém. Vocês já foram muitos. Aqui estão, ó Israel, os deuses que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um altar em Betel e outro em Dan. No caminho que ia para Jerusalém, que o povo ia levar os dízimos e ofertas, ele colocou 2 altares, dizendo: não precisa mais levar os dízimos e ofertas para Jerusalém. Fiquem aqui mesmo, deixa aqui mesmo na igreja local. Agora ele criou o congregacionalismo, ele dividiu o povo de Deus. E agora o povo não levava mais o dízimo para Jerusalém, não levava mais o dízimo, as ofertas para Jerusalém, e começou a levar para esse altar. Na cabeça de Jeroboão era só recurso, mas na mentalidade do inimigo, ele queria dividir o povo de Deus. E aí começou a idolatria no meio do povo de Israel. E toda vez, meus irmãos, toda vez que fala de um rei mau, aí estão as passagens. Toda vez que fala de um rei mau na parte norte de Israel, diz assim: esse rei continuou no pecado de Jeroboão. Esse rei continuou no caminho de Jeroboão. Qual foi o pecado de Jeroboão? Dividir o povo de Deus. Esse pensamento congregacionalista de dividir. Não somos mais uma igreja unida. Eu posso pensar do jeito que eu quiser, eu posso criar as doutrinas que eu quiser aqui na igreja, eu posso usar os recursos do jeito que eu quiser. Essa mentalidade congregacionalista não é bíblica. É por isso que é tão perigoso quando alguém diz assim: eu vou devolver o dízimo, mas desde que fique na minha igreja local. Eu vou devolver a oferta, mas eu quero que fique todo na igreja local. Nós não somos uma igreja local. Nós somos uma família adventista que está espalhada em cada tribo, língua e nação. E o plano de Deus, quando pediu unidade, é que fôssemos unidos em tudo. Então, o congregacionalismo é uma maneira de dirigir a igreja em que o recurso fica na igreja local, que a doutrina quem decide é a igreja local, que quem escolhe o pastor é a igreja local. Mas esse não é o plano bíblico, porque não foi para Israel, não foi para os nossos pioneiros e com certeza não é para a igreja hoje. Quando os nossos pioneiros descobriram isso, meus irmãos, aí eles reuniram de novo e disseram: vamos tomar um outro voto. Reuniram de 4 a 6 de outubro de 1861 e eles organizaram as associações e missões. A primeira associação foi a Associação do Michigan. Surgiu em 1861. Por quê? Porque eles queriam criar uma espécie de casa do tesouro em que os dízimos e ofertas da igreja local não ficassem na igreja local, como em Israel não ficavam. As associações, elas não foram criadas inicialmente para ter departamentais. Inicialmente, as associações e missões, elas foram criadas para ser uma espécie de casa do tesouro, em que os recursos chegavam ali e depois voltavam pagando por igual todos os pastores em todo o planeta. E agora eles criaram uma regra para recepção e transferência de membro. Então, quando você sai de uma igreja para outra, você tem que levar uma carta de transferência. Isso foi criado nessa reunião em 1861. Mas, pastor, o senhor falou que a data de organização da igreja é 63. Por que não é 60? Se fosse 60, nós seríamos apenas uma igreja local. Se fosse 61, nós seríamos apenas uma igreja regional. E aí entra novamente Deus usando Andrews, e ele disse assim: olha, já estamos bem, mas ainda não completos. Porque nós estamos crescendo aqui na região, mas Deus quer que nós cresçamos no planeta. Deus não criou a igreja adventista nem para ser local nem regional. O nosso chamado em Apocalipse 14, verso 6, é pregar em cada tribo, língua e nação. Meus irmãos, nós não somos uma igreja local e nós não somos uma igreja regional. Nós somos uma igreja para o planeta. Esse é o nosso chamado profético.
Então ele disse assim: eu quero ver essa obra completa. Eu quero que o que começou aqui nos Estados Unidos, no Michigan, se espalhe para o planeta inteiro, porque esse é o chamado de Deus para a Igreja Adventista. Quando eles compreenderam isso, eles reuniram de novo em 1863 e eles organizaram a Associação Geral. Eles tomaram a decisão de escolher um presidente e os departamentais, e eles organizaram um sistema de pagamento regular para os pastores, para que todos ganhassem a mesma porção, para que o presidente não ganhasse mais do que o distrital, e a base salarial de todos os pastores adventistas até hoje, a partir de 1863, é a mesma. Então, se eu quiser ser presidente, eu posso até querer, mas apenas para ter mais dor de cabeça, mas não para ganhar o dobro, porque a igreja não paga o dobro, a igreja paga o mesmo. E isso foi tirado da Bíblia, meus irmãos. Os levitas ganhavam a mesma base salarial, independente de que cidade eles viviam, em que tribo eles viviam. E aí, meus irmãos, eu respondo a segunda pergunta: por que essa data é importante? Essa data é importante, primeiro, porque nossa estrutura administrativa como igreja surgiu de um profundo estudo bíblico. Eles estudaram a Bíblia de maneira profunda. Então você sabe por que os dízimos e ofertas não ficam na igreja local? Não é porque um presidente um dia disse, ah, não vai ser assim. É porque eles foram à Bíblia e descobriram que em Israel não acontecia assim. Você sabe por quê? Não é a igreja local que determina a sua doutrina. Há uma igreja diz assim, ah, agora eu vou começar a falar em línguas. Ah, outras diz assim, agora eu vou começar a guardar a sexta-feira. Por que nós não somos divididos? Por que que nós temos uma crença única como igreja? Porque nós não somos congregacionalistas. Porque nós temos uma unidade de igreja através das associações, missões, uniões e associação geral que mantém a unidade doutrinária e a unidade missionária dessa igreja. Então, a nossa maneira de organizar a igreja, meus irmãos, não é capricho de um homem, é com base em um forte e profundo estudo bíblico. Olha o que Ellen White diz: ninguém acaricia o pensamento de que podemos dispensar a organização da igreja. A construção dessa estrutura que nós temos custou-nos muito estudo e orações, em que rogávamos sabedoria e as quais sabemos que Deus nos ouviu. Nenhum de nossos irmãos estejam tão iludido que tente destruir a organização, pois acarretaria assim um estado de coisas que nem é possível imaginar. Em nome do Senhor, declaro-vos que a organização deve ser firmemente estabelecida, robustecida e consolidada. Oh, meus irmãos, quando um adventista se levanta para dizer assim, não, eu não acredito na organização, não, eu sou contra associações, não, o recurso da igreja deve ficar apenas na igreja local. Sabe o que é que ele está dizendo? O que Deus revelou para essa igreja, através de um profundo estudo bíblico e oração, não vale. Eu sou mais inteligente, eu tenho uma maneira melhor de dirigir a igreja, e você não tem uma maneira melhor do que Deus, porque ninguém é melhor do que Deus. Então, a organização da igreja, ela tem falhas, meus irmãos. Eu não sou cego para isso. Essa organização seria melhor, muito melhor, se eu não estivesse nela, mas eu estou. Se eu saísse da organização da igreja, a organização seria um pouco melhor, porque as minhas mazelas e pecados não estariam nelas. Mas Deus está acima de qualquer falha humana, porque essa organização surgiu de um profundo estudo bíblico e da direção de Deus. Então, a organização da igreja, ela vai ser estabelecida, robustecida e consolidada pelo poder de Deus. Segundo, sabe por que essa data da organização da igreja é importante? Porque ela prova que Deus nos conduziu em oposição ao congregacionalismo. Deus nos conduziu. Não organizamos a igreja em 1860, não organizamos a igreja em 1861, deixamos para organizar a igreja finalmente em 63, porque Deus estava dizendo: vocês não são igreja local, vocês têm que pensar de maneira mundial. Terceiro, a organização tem um papel importante para Deus e irá permanecer até os últimos momentos dessa terra. Infelizmente, surgem muitos movimentos dissidentes que começam a dizer: não, a igreja adventista está perdida, a organização da igreja está corrompida, então vamos começar de novo. Deus não vai começar de novo. Deus vai continuar com a sua organização até o final. A ideia bíblica é que o remanescente, ele vai permanecer até o final. O que é que vai sair? O que vai sair é o joio. O trigo vai permanecer. Deus vai tirar o joio do nosso meio. A palha, Deus vai tirar. Mas a igreja vai permanecer até o final como o trigo de Deus. Quarto, nossa igreja foi organizada, meus irmãos, com um propósito missionário mundial.
Eu não posso pensar apenas na minha igreja local. Então, quando eu digo assim, não, eu vou usar o dízimo para construir a minha igreja, sabe o que é que eu estou dizendo? O que importa é a minha igreja. E o que importa não é a sua igreja, o que importa é a igreja de Deus ao redor do mundo. É por isso, meus irmãos, que 20% do dízimo e 40% da nossa oferta não fica na nossa região. Ela vai para outros lugares do mundo, para que o evangelho continue sendo pregado lá. Você quer ter uma ideia do poder disso? 20% da oferta, quando você não direciona, se você disser assim, não, minha oferta é para o banco da igreja, ela tem que ir toda para o banco da igreja. Mas se você colocar apenas lá, oferta, 60% dela fica na igreja local, para manter a igreja local, e 40% dela sai da igreja local. Esses 40% que saem, 20% vai para a associação geral. Sabe o que a associação geral faz com 70% desses 20%? Vai para os projetos da contracapa da lição. Deixa eu explicar de novo. Quando você entrega R$ 100 de oferta, 60 fica na igreja local e 20 vai para a associação geral. Uma parte desse 20 vai para os projetos da contracapa da lição. Todo trimestre tem um mapa lá. Lembra? Atrás da lição, todo trimestre tem um mapa dizendo para onde vão nossas ofertas missionárias, que é 20% das nossas ofertas. Eu fiz uma pesquisa e eu olhei lição por lição dos últimos 10 anos. Eu contei país por país. Sabe o que eu descobri? Que nos últimos 10 anos, a sua oferta já foi para 154 países. Se isso não emociona você, é porque você perdeu o senso de missão, porque me emociona profundamente. Você já foi em 154 países nos últimos 10 anos? Não, pastor, eu nunca fui. Se você é ofertante, você já foi em 154 países através da igreja e da maneira como a igreja adventista é organizada. Deixa eu contar uma história para vocês. Burundi é um país da África que é considerado o país mais pobre do planeta. O que os membros têm lá de dízimos e ofertas daria para manter no máximo 8 pastores. E nós temos mais de 80 pastores e missionários pregando em Burundi. Como é possível, pastor? Se o que eles têm de dízimos e ofertas só dá para manter 8, como é que nós temos mais de 80? Porque, através da maneira como a igreja é organizada, todos os meses, o recurso que você entrega, uma parte dele vai para Burundi e mantém a igreja em Burundi. Um país que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que a igreja continua viva lá por causa do plano de Deus para manter essa igreja. É por isso que é tão perigoso, meus irmãos, quando alguém diz assim, eu vou entregar a oferta, mas desde que ela fique na igreja local. Eu vou entregar o dízimo desde que ele fique na igreja local. Nós não somos uma igreja local, nós somos um povo espalhado ao redor do planeta, pregando em cada tribo, língua e nação. Essa é a beleza da igreja adventista. Essa é a beleza do movimento profético. E me emociona pensar que eu vou chegar no céu e vou encontrar pessoas de Burundi, um país que eu nunca fui, e que meu anjo e o anjo dessa família vai dizer assim, olha, você entregou a sua oferta, a igreja levou Bíblias para lá e essa família está aqui porque recebeu essa Bíblia e o Evangelho chegou para ela. Sabe por quê? Porque o plano de Deus continua vivo através da igreja. E permitam concluir com uma citação. Estamos vivendo nos dias finais da história da humanidade, quando a estrutura organizacional da igreja e seu ministério têm sido desafiados por inúmeras propostas alternativas provenientes de movimentos dissidentes. Mas não podemos nos unir a eles, pois Deus tem na terra uma igreja, que é seu povo escolhido, que guarda os seus mandamentos. Ele está guiando essa igreja, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo. Então, nós temos algo a fazer como membro. Nós temos algo a fazer como pastores, como administradores, como instituições. Eu tive o privilégio de pregar essa mensagem para todos os administradores de todas as uniões da divisão e todas as instituições da divisão. Mas agora eu estou pregando para vocês o que que eu tenho que fazer como membro, pastor. Eu tenho que continuar acreditando que Deus está guiando essa igreja. Se você não concorda com o que um presidente está fazendo, um departamental está fazendo, um tesoureiro está fazendo, não levante sua voz contra essa igreja, porque é a menina dos olhos de Deus. Clame a Deus para que Deus tire logo a palha do nosso meio, para que Deus tire o joio do nosso meio, mas permaneça firme a essa igreja. Não se levante contra essa igreja com palavras, não se levante contra a organização dessa igreja com postagens. Permaneça unido a essa igreja, porque é essa igreja, a menina dos olhos de Deus, que Deus vai levar para o céu.
que Deus vai usar para a última pregação do evangelho nessa terra. Tem alguma coisa errada acontecendo aí na sua região? Ellen White diz, no espírito correto, com oração, com palavras de sabedoria, converse com as pessoas, converse com o administrador, converse com o pastor, no espírito correto, com as palavras corretas e no espírito de oração e bondade. Mas a igreja é a igreja de Deus e vai permanecer até o fim. Então não abrigue uma mentalidade congregacionalista. Vou deixar o dízimo na minha igreja, vou deixar a oferta na minha igreja. Não, nós temos que pensar de maneira diferente da associação. Deus organizou a igreja da maneira que está e vai permanecer até o final. Quando Jesus voltar, não vai mais precisar da organização da igreja. Ele vai levar apenas o seu povo. Enquanto Jesus não voltar, a organização ajuda a manter a unidade que Jesus orou em João capítulo 17. Então eu quero fazer uma oração por você nesse momento. Eu quero pedir que você diga, Santo Deus, eu quero me manter unido à tua igreja. Eu quero continuar pensando na unidade da igreja, porque eu não quero que essa unidade se quebre apesar de termos desafios, dificuldades. Mas, Santo Deus, limpa a tua causa, tira a palha, tira o joio. Com a sacudidura, a Bíblia é clara em dizer que Deus vai tirar a palha, mas a igreja vai permanecer e eu quero permanecer com essa igreja até o final. Se esse é o seu desejo, eu quero convidá-la a fechar os olhos para falarmos com Deus. Querido Pai, muito obrigado, Santo Deus, pela maneira bíblica que o Senhor conduziu essa igreja. Muito obrigado, porque os nossos pioneiros foram amadurecendo biblicamente, até o ponto de dizer: não somos uma igreja local. Ô Santo Deus, existem lugares no mundo em que a igreja adventista não está muito bem. E nesses lugares, é claro que eles abraçaram a visão congregacionalista, de igreja local apenas, de decidir na igreja local, de abandonar, às vezes, alguns princípios bíblicos que a igreja já estabeleceu, já estudou biblicamente, mas nós não queremos seguir esse caminho. Tem coisas que não concordamos, às vezes, no administrador, na maneira como a igreja está agindo como organização, mas essa é a menina dos teus olhos e precisamos orar por ela, continuar unido a ela e permanecer firme até o final, porque o Senhor vai limpar essa igreja a cada dia, porque precisamos do batismo do Espírito Santo com o coração limpo, mas não separados da igreja, não combatendo e criticando a igreja, mas unidos à igreja, juntos, Senhor, para que o Senhor possa limpar a nossa vida, a começar por mim. E aí o Senhor vai limpar, e lá e limpar, e vai limpar, até que estejamos limpos e cheios da possibilidade de ter o Teu Santo Espírito. Então, não nos deixa ter essa mentalidade congregacionalista de igreja local, que a igreja local tem que ser independente, que a igreja local tem que agir sozinha, que a igreja local tem que ficar com os recursos, porque a igreja continua avançando, pregando o evangelho em cada tribo, língua e nação, como foi profetizado, e nós te agradecemos por isso e queremos permanecer firme ao lado dessa igreja até o final. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.